Olá, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje para trazer mais uma palavra abençoada do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje, dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal, e nós estamos vivendo épocas conturbadas com pandemia, mas a pandemia na verdade é o mínimo dos problemas, é o menor dos problemas. Hoje nós estamos vivendo uma falta de fé do povo de Deus. Nós estamos vendo muitos se perdendo pelo caminho. Nós vemos muita gente deixando de buscar a presença de Deus, quando na verdade era a única coisa que deveríamos estar fazendo, né? E o dia de hoje ele representa para muitos aí uma data comemorativa de troca de presentes, né? De reunir a família, fazer festas, e muitos esquecem do principal motivo do Natal. A data do dia de Natal, ela representa simbolicamente o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi, colocada essa data para representar o seu nascimento, o dia que ele veio ao mundo para que nossos pecados fossem perdoados por ele. Irmãos, muita gente, muitos estudiosos dizem que devido a algumas coisas, alguns trechos da Bíblia, torna-se impossível que Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro, porque, segundo os estudiosos lá em Jerusalém, em dezembro, é muito frio e neva muito, e seria impossível ter pastagens lá nos campos. E aí, na passagem do livro de Lucas, tem uma passagem que fala que havia naquela época, naquela região, alguns pastores no campo cuidando do seu rebanho durante a noite, da vigília da noite, o que seria impossível de se acontecer se fosse realmente dezembro lá, porque dezembro lá era muito frio e à noite seria impossível que o rebanho estivesse solto no pasto para que os pastores estivessem cuidando. Porém, irmãos, independente da data, a Bíblia ela não nos fala com prioridades, com certeza, que dia foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia só nos relata que Jesus nasceu ao mundo para nos salvar. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos pelo seu sangue, pela sua entrega. E aí eu vim hoje trazer exatamente a passagem do nascimento de Jesus. Acredito eu que muitos de vocês já conhecem as passagens sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus, porém poucos se atentam a alguns detalhes. Jesus, para vir ao mundo, irmãos, ele precisou perseverar aqui nessa terra. Logo quando ele nasceu, ele passou, na verdade antes mesmo dele nascer, ele passou por perseguições, tá? Maria, sua mãe, e José, o homem escolhido para criar Jesus como filho. Olha só o tamanho da responsabilidade deste homem, irmãos. Não só deste homem, mas também desta mulher. Receberem o Filho do nosso Senhor, Filho de Deus, e encaminhá-lo até que ele chegasse à idade adulta, para que assim ele pudesse cumprir com a vontade de Deus. E aí Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que disse a ela que ela iria gerar um fruto do Espírito Santo, e esse fruto seria o Messias enviado por Deus para salvar e redimir os nossos pecados, salvar a humanidade e redimir-nos dos nossos pecados. Porém José, naturalmente, não sabendo o que estava acontecendo, ele
colocou no seu coração, por ser justo, por ser um homem muito justo, ele colocou em seu coração a necessidade de abandonar Maria sem que assim prejudicasse a ela. Então ele tinha planejado sumir, fugir no silêncio, na calada da noite, para que assim não prejudicasse a ela. Porém, enquanto ele estava planejando tudo isso, o mesmo anjo que havia visitado Maria resolveu visitar. Deus mandou ele para visitar José. Então ele resolveu enquanto José estava planejando, resolveu visitá-lo e assim tirar essa ideia da mente de José. E aí Gabriel chegou durante o sono, visitou José durante o seu sono e explicou a ele que o fruto gerado em Maria não era fruto de uma traição dela, e sim o fruto do Espírito Santo, que aquela criança gerada seria o Messias, o futuro Salvador da humanidade, e que era necessário que assim fosse para que se cumprisse as Escrituras, que tinha sido dito por intermédio do profeta, dizendo assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí, lá no capítulo 1 de Mateus, no versículo 23, fala isso, tá? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí no 24, diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenará o anjo do Senhor, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus, como o anjo havia dito. Veja, irmãos, o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês, que eu quero frisar aqui com vocês, é o que está escrito nesse versículo 25. Contudo, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho. Irmãos, hoje eu creio estar pregando para pessoas maduras, mesmo que jovens estejam assistindo, eles vão entender isso. Nos dias de hoje, tem muitos hoje que vivem no pecado e eles não esperam o casamento para poder ter relações sexuais com seus companheiros ou companheiras. Veja a luta que José teve para poder segurar os impulsos hormonais do corpo, porque todos que se casam desejam ter a sua lua de mel, viver a conjunção carnal com o seu cônjuge, Tanto a mulher quanto o homem, ao se casarem, eles desejam ter a sua noite de núpcias, ter o ato, Porém José, sabendo que a sua esposa gerava ali um fruto do Espírito Santo, e esse fruto seria o Salvador da humanidade, ele seria o Filho de Deus nascido na terra para salvar a todos e redimir dos nossos pecados, e para que assim também se cumprisse as Escrituras sagradas, que dizia que a virgem daria luz a um filho, José não tocou em Maria até que esta tivesse dado a luz a Jesus. Irmãos, José precisou de um esforço muito grande para sacrificar a carne, amém? Porque vejamos, ele foi fiel a Deus e ele obedeceu aos mínimos detalhes ao que Deus havia falado para ele. Deus deu uma ordem para ele para receber Maria como sua mulher, pois o fruto que ela gerava não era fruto de traição, e sim fruto do Espírito Santo. E para que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito através dos profetas, ele também não tocou em Maria até que esta viesse a dar à luz. Então veja, o primeiro sacrifício que ocorreu para que Jesus viesse ao mundo foi de Maria para conceber, mesmo sendo virgem, mesmo nunca tendo conhecido um homem, Quando eles dizem conhecer, nesse caso,
diz em ter tido relações sexuais. Mesmo ela nunca ter tido relações com nenhum homem, ela aceitou gerar o Filho de Deus, né? Gerar o Salvador. E o segundo foi José, que mesmo sabendo que Maria estava grávida, ouviu a voz de Deus e recebeu-a como esposa, e assim cuidou dela até que Jesus nascesse, para que se cumprisse a vontade de Deus. Amém? E aí existem algumas mudanças de um evangelho para o outro. Em Mateus diz que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho ao quem pôs o nome de Jesus. E após o nascimento, né, lá no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, Lucas narra como foi o nascimento de Jesus. Amém? Lucas capítulo 2, versículo do 1 ao 7. E aí o apóstolo Lucas, doutor, né, ele era médico, ele fala assim, no versículo 1: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se recensear-se. Era para se alistar novamente, para que fosse contabilizado as pessoas que existiam em cada cidade, para que assim pudesse ser recalculado a cobrança dos impostos. Assim como é feito nos dias de hoje, tá? A cobrança dos IPTUs, IPVAs e os outros impostos que o governo nos cobra nos dias de hoje. Assim era a cobrança que César fazia, né, naquele tempo. E no versículo 2 diz assim: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Era como, irmãos, na época do período eleitoral, tá? Para você poder votar, exercer o seu direito de votar, você precisa estar na sua cidade, na sua zona eleitoral. Assim era nesse período. Para eles poderem se alistar, eles tinham que ir para a sua cidade natal, tá? Para poder fazer esse alistamento. Eles não podiam se alistar em outra cidade, porque senão a cobrança do imposto seria desproporcional naquele local. Amém? E aí diz no versículo 4 que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Davi é o rei Davi, amém? José era descendente de Davi. Por isso que quando Jesus, mesmo não sendo filho de sangue de José, ele era chamado de filho de Davi, porque ele veio da descendência. Deus fez com que todas as profecias se cumprissem na vida de Jesus. E diziam que o Messias seria descendente da família de Davi, seria descendente de Davi. Então, ele colocou um homem descendente da família de Davi para ser, né, aquele que iria conduzir Jesus nos primeiros passos até que Jesus estivesse preparado para cumprir a vontade de Deus. E aí no versículo 5 diz assim: a fim de alistar-se junto com Maria sua esposa, que estava grávida. Veja, José, depois de ter recebido Maria por sua esposa, ele precisou ir até a cidade natal dele para se alistar, para fazer o recenseamento. Porém, ele não deixou a sua esposa grávida, como muitos faziam naquela época. Muito pelo contrário, eles estando recém-casados, ele levou Maria consigo para a cidade de Belém. E assim mais uma das profecias foram cumpridas, dizendo que o Messias nasceria na cidade de Belém, na cidade de Davi, e seria seu descendente. Amém? Então no versículo 6 diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se
os dias. E ela, no versículo 7 diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso também veio para se cumprir, que o Messias estaria envolto a panos, deitado numa manjedoura. José, ao chegar na cidade de Belém, ele procurou nas hospedarias quartos disponíveis para alojar-se com sua esposa grávida, porém não achou vaga em nenhum lugar. Mas ele não desistiu, ele persistiu em procurar um local para abrigar-se à noite, do frio da noite, para que eles pudessem passar a noite com sua esposa. Ele só não imaginava que nesta mesma noite chegaria o fim da gestação e Jesus viria ao mundo, né? Então ele se hospedou na estribaria da hospedaria, né? Ele ficou lá no estábulo. O proprietário cedeu o estábulo para que ele ficasse aquela noite com sua esposa. E aí Jesus veio ao mundo nessa situação. No livro de Lucas, continuando no próximo versículo, vocês vão ver que ele dizia que naquela região havia pastores no campo que guardavam seus rebanhos durante a noite. Foi como eu falei, que alguns especialistas, alguns estudiosos diziam que seria impossível Jesus ter nascido em dezembro, mas esse não é o caso que eu quero falar para vocês. Eu quero dizer para vocês é que o nascimento de Jesus foi o que fez toda a mudança na vida de todos os seres humanos, porque foi através do sacrifício de Jesus que nós podemos alcançar novamente a glória de Deus. Nós podemos, através do sacrifício de Jesus, conquistar o direito de entrar no reino dos céus, porque Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje através das escrituras dele, dos seus evangelhos e de todas as escrituras que Deus deixou para nós, que nós podemos alcançar a misericórdia de Deus todos os dias, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E aí Mateus, ele narra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, ele narra a visita dos reis magos através da estrela de Belém, que parou em cima da onde Jesus havia nascido, fazendo com que os reis pudessem chegar até Jesus e entregar os presentes, que eram ouro, mirra e incensos, e adorar ao Senhor Jesus, que havia acabado de nascer. Lucas, porém, ele narra, após o nascimento de Jesus, que um anjo apareceu para os pastores que estavam no campo, guardando os seus rebanhos, e trouxe as boas novas, fazendo com que assim esses pastores tivessem a curiosidade de ir conferir se aquilo que os anjos haviam dito eram verdade, porque ao que a Bíblia nos diz, assim que o anjo trouxe as boas novas, os pastores a quem havia recebido a notícia viram a milícias de anjos, fazendo festas e comemorando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso fez com que eles fossem para verificar e conferir se aquilo que os anjos haviam dito e estavam comemorando era realmente verdade. Porém, Mateus conta uma outra parte do período do nascimento de Jesus, que mostra a perseverança que Jesus teve que ter, mesmo ao acabar de nascer. Logo, quando os reis magos foram procurar por Jesus, eles procuraram pelo rei da época, que era Herodes, e Herodes chamou esses reis sem que o povo soubesse, para que não levantasse a euforia, do povo
de Jerusalém, o povo de Israel. E ele fez alguns questionamentos aí para os reis magos e inquiriu eles a respeito de quanto tempo a estrela aparecera, porque o tempo que a estrela apareceu para eles representava o tempo do nascimento de Jesus, então representava a idade, né, de Jesus naquele tempo. E os reis magos, depois de visitarem Jesus, eles tiveram em sonho uma advertência para que não voltassem à presença de Herodes, porque Herodes não tinha boas intenções com o Messias. E aí eles regressaram por outro caminho. Porém, o rei Herodes, ao saber que havia sido enganado pelos reis magos, a sua fúria cresceu ainda mais. E ele decidiu então localizar o Messias e matá-lo. Porém, ele não sabia aonde essa criança estava quando ele nasceu. Então ele determinou que fossem mortos todas as crianças abaixo de 2 anos. Porém, antes disso acontecer, José teve um novo sonho e o anjo apareceu para ele, dizendo para ele sair de onde eles estavam e fugir para o Egito, porque o rei queria matar Jesus. Então José pegou Jesus e Maria e saiu para o Egito, para que assim também se cumprisse a palavra de Deus dita pelos profetas, que do Egito ele iria chamar o seu filho. Então José ficou no Egito até a morte do rei Herodes. Amém? Então veja, irmãos, existiu uma grande matança, segundo Mateus, o apóstolo Mateus. Houve uma grande matança dos inocentes, que foram as crianças, os meninos primogênitos nascidos junto com Jesus, crianças de até 2 anos. O rei Herodes mandou matar a todos, e assim também se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. E aí no capítulo 2 de Mateus, no versículo 17, diz assim: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. E no 18 continua: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsoláveis, porque não mais existiam. Naquela época, Herodes, com medo do que o Messias iria fazer, de tudo que o Messias iria proporcionar ao povo naquela época, se sentiu ameaçado, por isso ele decidiu matar a Jesus. Porém, irmãos, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, e até mesmo Satanás foi utilizado para que se cumprisse todos os planos de Deus. Satanás não sabia que estava fazendo exatamente a vontade de Deus, para que fosse cumprido a vontade de Deus. E nisso eu quero trazer para vocês, irmãos, Jesus mesmo, quando criança, ele passou por dificuldades, mas ele perseverou. Maria e José, antes mesmo de Jesus nascer, eles perseveraram. Eles sabiam da dificuldade que eles passariam, porém mesmo assim eles decidiram perseverar. Eles decidiram continuar ouvindo e obedecendo a voz de Deus. E aí eu pergunto para vocês no dia de hoje: por que hoje não existe tantos milagres como existia naquela época em que Jesus estava aqui na terra conosco? E eu respondo: falta não só a fé do povo, porque o povo continua tendo fé, porém muitos não querem obedecer à voz de Deus. Eles não querem buscar a presença de Deus. Muitos não acreditam igual acreditavam no passado.
Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos, para que assim nós possamos resgatar a chama de Deus que inflava no coração de todos aqueles homens e mulheres de Deus do passado. Eles obedeciam à voz de Deus, custasse o que custasse. Veja aí o exemplo de Elias, que está lá no Antigo Testamento. Ele foi perseguido, tentaram matá-lo diversas vezes, porém Elias estava com Deus, e nada do que tentaram contra ele foi possível, porque Deus não permitiu. Davi, depois de ser ungido a rei, teve que enfrentar gigantes, mas antes de ser ungido para ser rei, Davi brigou com um urso, com um leão, com lobos. Ele enfrentou diversos perigos que poderiam ser a sua morte. Qual é o homem hoje que um leão agarra uma de suas ovelhas e sai para se alimentar dela? Qual é o homem que irá correr atrás desse leão para resgatar essa ovelha? Davi fez isso, irmãos. Geralmente nós corremos do leão. Davi correu para cima do leão para salvar a ovelha, porque a ovelha não era dele, e sim do seu pai. Então, irmãos, veja, Jesus, ele sofreu naquela cruz. Ele foi cuspido, chutado, açoitado, foi maltratado e rejeitado, mas mesmo assim ele se sacrificou por cada um de nós. E aí eu te pergunto, irmãos, por que que tu não se sacrifica para obedecer à voz do Senhor? Porque nós muitas das vezes preferimos ceder à vontade do corpo, da carne, ao invés da vontade do Espírito. Nós desejamos do fundo do nosso coração receber bênçãos do Senhor, mas nós não queremos buscar a Deus mais. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos o abençoador. Então fica difícil, irmãos, recebermos realmente as bênçãos de Deus. Eu li alguns comentários há algum tempo atrás referente às pessoas que conseguem falar em línguas, recebem a presença do Espírito Santo. Eu ouvi algumas críticas a respeito disso. Porém, irmãos, eu digo uma coisa para vocês: enquanto vocês estão aí criticando e fugindo da presença de Deus, esses irmãos que estão falando em línguas que vocês estão tanto criticando, eles estão buscando a presença de Deus. Eles estão buscando se fortalecer no Pai, para que quando vier os dias maus, eles possam suportar e superar esses momentos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para a presença de Deus. Então, irmãos, ao invés de criticar, adore a Deus, busque a presença do Senhor, esqueça o que o mundo está fazendo. Isso não é problema seu, irmãos. Isso não é o que deve te preocupar. O que deve te preocupar é saber se você está se preparando para quando Jesus voltar. É saber se você está fazendo aquilo que é direito aos olhos do Senhor, para que quando Jesus vier nos buscar, você possa ser um dos felizardos a ir morar no reino dos céus, de estar na presença de Deus. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje, que Deus tem me incomodado essa semana toda para passar. Eu gostaria que você fechasse seu olho nesse momento, para mim fazer uma breve oração. Eu já vou encerrar. Amém? Pai, a tua mensagem, meu Pai, foi transmitida, e eu peço a Ti, Senhor, que visite a cada um, meu Pai, dos Teus filhos que estão, meu Pai, recebendo essa mensagem neste momento. Pai, cuida, meu Pai, das suas famílias,
para que neste dia, meu Pai, que devemos representar, meu Pai, o nascimento do Teu Filho, as pessoas deixem um pouco de lado, meu Pai, a questão comercial e se foquem um pouco mais, meu Pai, na Tua presença, pois nós estamos aqui, meu Pai, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós pedimos e agradecemos, meu Pai, a cada momento que nós estamos vivos, pedimos graças, meu Pai, da Tua parte, a todos os dias que nós levantamos e agradecemos, meu Pai, por cada oportunidade que o Senhor tem colocado em nossa vida. Meu Deus, visita, meu Pai, neste momento os leitos de hospitais, as penitenciárias que estão lotadas, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, realmente com o coração quebrantado e aceitando, meu Pai, o Senhor como seu único Salvador, e que assim, meu Pai, a alma desses irmãos, meu Pai, possam ser, meu Pai, uma festa aí no céu, pois cada vez que uma alma se converte e busca a Tua presença, Senhor, nós sabemos que é motivo de glória, de graça aí no céu. Meu Deus, abençoe, meu Pai, a vida de todos aqueles, meu Pai, que estão na rua hoje, que não tem, meu Pai, nem mesmo um alimento para ceiar nesta noite. Meu Pai, que todos os irmãos, meu Pai, que estiverem disponíveis no dia de hoje, possa abençoar a vida de um irmão que não tem o que comer nesta noite, Pai, para que eles sintam, meu Pai, a Tua presença sobre a vida deles, para que eles voltem assim, meu Pai, a acreditar em sonhos, a acreditar que ainda é possível que as coisas mudem para eles, pois nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está agindo, meu Pai, e cuidando de cada um, e em nome do Senhor Jesus eu agradeço, Senhor, mais uma vez, por cada momento, meu Pai, que o Senhor tem permitido que nós estejamos aqui nesta terra. Meu Deus, obrigado, e que assim, a cada um dos irmãos possam assim estar devidamente abençoados e possam, em nome do Senhor Jesus, abençoar ao seu próximo. Irmãos, fiquem na santa paz do Senhor, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus cubra a vida de vocês e que as suas famílias estejam sobre a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.